sobre a música latino-americana. Na maior parte dos países latino-americanos, a formação musical estrutura-se em influências indígenas, africanas e europeias, principalmente a espanhola. O Brasil, país de dimensões continentais, foi influenciado de maneira distinta em suas grandes regiões. A música popular e folclórica do Nordeste apresenta elementos africanos, a do Centro-Oeste, indígenas, e a do Sul, europeus. Quanto à música de concerto, por serem colônias de nações europeias, os países latino-americanos seguiram as tradições do Velho Mundo, muitas vezes esquecendo suas raízes para escrever a música que era imposta como sendo de qualidade, entre aspas. Segundo Slonimsky, as tradições italianas eram tão marcantes na ópera latino-americana que os compositores nativos preferiam adotar o italiano para o libreto, ainda que o tema ou a história da ópera retratasse alguma lenda indígena, como é o caso de O Guarani, de Carlos Gomes, uma ópera brasileira com música em estilo italiano. Antes de tornarem-se independentes, países importavam compositores, artistas e também instrumentos musicais europeus para formar a cultura de suas nações. Era também comum o envio de compositores à Europa, para que aprendessem as práticas vigentes e retornassem aos seus países com o conhecimento de vanguarda. De acordo com Cavini, abre aspas, com a luta dos países latino-americanos por sua libertação, por sua independência política, econômica, social e cultural das metrópoles, houve uma tomada de consciência por parte dos eruditos de cada um desses países, para um olhar mais cuidadoso sobre as ricas e distintas tradições de seus próprios países. Fecha aspas. Essa tomada de consciência resultou em um movimento nacionalista no final do século XIX e início do século XX, no qual as nações, agora independentes, estabeleceram suas identidades próprias, frente às tradições europeias. Uma importante característica do movimento foi a valorização do folclore, de elementos indígenas e da música popular. Após a Segunda Guerra Mundial, o ideal de universalização da música reduziu significativamente a tendência de promoção nacional expressa pelos compositores latino-americanos. Até o final do século XIX, a música de concerto apresentada e apreciada no Brasil era essencialmente de origem europeia. Óperas italianas e francesas eram mais presentes nas salas de concerto do que obras com temáticas populares ou folclóricas. Neste momento, o piano passou a ser um instrumento musical da burguesia brasileira. Nas palavras de Mário de Andrade, abre aspas, instrumento completo, ao mesmo tempo solista e acompanhador do canto humano, o piano funcionou na profanação da nossa música, exatamente como seus irmãos, os cravos, haviam funcionado na profanação da música europeia. Fecha aspas. Visto como um símbolo de status social, o instrumento era usado pelas famílias abastadas para demonstrar a educação europeia de suas filhas, mas também estava presente nos cafés-concertos e no cinema mudo, onde os pianistas improvisavam temas e efeitos que adicionavam uma nova dimensão sonora às cenas. Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, muitos instrumentistas de orquestra mudaram-se para Montevidéu, no Uruguai, acentuando o destaque do piano no Brasil. Importantes compositores brasileiros, como Brasílio Iteberi da Cunha, Alexandre Levi e Alberto Nepomuceno, valorizaram aspectos nacionais em suas obras. Porém, ainda no início do século XX, era comum que gêneros brasileiros como o samba, o choro, o maxixe e o lundu fossem publicados de forma disfarçada, sob a denominação de tangos, mais socialmente aceitáveis, para que fossem apreciados pelos ouvintes e editores musicais. Um dos principais representantes do nacionalismo brasileiro foi Heitor Villa-Lobos, nascido em 1887 e falecido em 1959.
Com sua morte na década de 50, apesar do grande valor técnico e estético da obra de compositores como Francisco Mignone e Mozart Camargo Guarnieri, o meio musical brasileiro viu-se sem representantes capazes de liderar o movimento nacionalista. Na década de 1960, houve um movimento de retorno ao ideal moderno da década de 20, a partir de tendências experimentais lideradas pelos discípulos de Hans Joachim Kullreuter. Alguns dos principais compositores eruditos brasileiros foram Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes, Francisco Mignone, João de Souza Lima, Radamés Inhatali, Mozart Camargo Guarnieri, César Guerra Peixe e Cláudio Santoro. Sobre forma, conteúdo e timbre. Uma das mais tradicionais premissas da apreciação musical é a necessidade de vínculo do conteúdo sonoro com a memória. É natural ao ouvido e ao cérebro humano sentir mais conforto ao ouvir uma melodia conhecida do que uma nova. A música dodecafônica, contudo, rompeu com um importante princípio básico da música de concerto, a repetição. Enquanto as obras de períodos anteriores, como o Romantismo, o Classicismo e o Barroco, tinham como base as ideias de repetição e contraste, para manter o ouvinte entretido durante o maior tempo possível, as composições dodecafônicas e seriais não foram bem aceitas pelo grande público, pelo fato de só apresentarem um destes elementos, o contraste. Somavam-se às obras, além disso, complexas configurações melódicas e a falta de uma base harmônica reconhecível. Por não romper completamente com o sistema tonal, alguns nomes como Claude Debussy e Béla Bartók foram capazes, segundo Cavini, de, abre aspas, inovar a linguagem musical sem romper necessariamente com a mais elevada tradição formal, fecha aspas. Seus Lieder e poemas sinfônicos do período romântico abriram mão das estruturas antigas para retirar sua forma do próprio texto. No período moderno, diversos compositores optaram por não estruturar a música previamente de qualquer forma. No âmbito da música vocal, surge uma nova estética que afasta-se do bel canto, prática comum desde o século XVIII. O novo estilo procura realizar experimentos diversos com o aparelho fonador, incluindo, mas não limitado a, gritos e ruídos. Os modernos aparelhos eletroacústicos desenvolvidos no século XX também contribuíram com a decomposição do timbre da voz, em tempo real e em gravações, criando uma nova e distinta estética musical. Como afirma Roy Bennett, abre aspas, compositores começaram a fazer experiências com novos sons, novas técnicas, a usar instrumentos recém-inventados, a descobrir novos horizontes sonoros a partir de instrumentos bem familiares e, mais recentemente, a explorar as fascinantes possibilidades dos sons eletrônicos. Fecha aspas. A ópera, gênero importante desde sua criação no período barroco, perdeu espaço para gêneros mais curtos no século XX. Sobre a música eletrônica. O século XX, na música, foi palco de uma revolução no tratamento do timbre. A partir do advento de instrumentos eletrônicos, inicialmente simples e pouco sofisticados, como o theremin, patenteado em 1928,
porém posteriormente complexos e capazes de gerar uma infinidade de novos sons, como sintetizadores analógicos e modulares. Compositores viram-se tentados a explorar possibilidades sonoras até então inimagináveis. Pelo caráter pouco orgânico ou natural dos sons, o cinema e a rádio logo perceberam o potencial de seu uso na trilha sonora de obras de ficção científica. Compositores e inventores como Raymond Scott, Eric Sidney, Lou Barron e Bibi Barron, assim como Daphne Oram e Tristram Cary, foram particularmente importantes no processo de popularização da música eletrônica e eletroacústica. Em 1946, Raymond Scott projetou e construiu um estúdio comercial de música eletrônica, chamado de Scott Manhattan Research. Scott não só dispunha de uma variedade de instrumentos eletrônicos, mas também desenvolvia seus próprios equipamentos, como o Clavivox, construído por oscilador de válvula controlado por um teclado de 3/8, com um modelo de circuito projetado por ninguém menos que Robert Moog. Sobre a música orquestral. Se a orquestra clássica tinha como base as cordas e a orquestra romântica destacou os metais, expandindo suas possibilidades, a orquestra moderna abraçou a percussão como a família a ser explorada. Diversos instrumentos percussivos foram descobertos ou redescobertos, o que contribuiu com uma renovação no timbre e na textura das grandes obras orquestrais. Instrumentos orientais e latino-americanos, como a cuíca e o reco-reco, foram bastante valorizados nesse período, por trazerem novas cores à massa sonora. Segundo Cavini, abre aspas, apesar de alguns compositores, como Gustav Holst, em sua suíte Os Planetas, de 1914, empregarem grandes orquestras com instrumentação não convencional, exagerando nos naipes de madeiras, metais e percussão, e restringindo as cordas simplesmente às harpas, outros compositores passaram a compor para orquestras reduzidas. Fecha aspas.